carreira. Vamos falar agora, galera, de Tati Castellanos. A gente vai contar aqui, a gente já falou para vocês que o Flamengo tem uma conta, na verdade, acha que isso pode ajudar na negociação com a Lazio, a questão financeira da Lazio. E é uma questão extremamente complicada, porque eles sofreram transfer ban, já falei isso aqui para vocês, eles não podem fazer contratação, eles não podem contratar nem jogadores livres no mercado. Isso é importante, e é importante porque eles precisam de dinheiro para pagar a conta, embora a Lazio seja um clube extremamente difícil. Quando eu publiquei essa informação, vários representantes, empresários que trabalham na Europa me procuraram, eu falo vários, mas cerca de 3, vamos botar aí, 3 representantes me procuraram e falaram, cara, negociar com a Lazio não é fácil não, é um clube extremamente difícil de lidar. Será que o Flamengo consegue? Eu falei, não sei. A informação é que o Flamengo tenta, tem negociação avançada, tem o ok do jogador. Se vai conseguir o ok da Lazio, a gente não sabe. Só o tempo dirá. E o torcedor Alexandre Matos, no Twitter, ele fez um compilado de informações sobre a questão financeira da Lazio para vocês entenderem. Achei legal, vou compartilhar com vocês. Lazio está proibida de contratar jogadores, a Lazio segue impedida de registrar novos reforços, a sanção foi aplicada pelo Covisoc, órgão que fiscaliza as finanças dos clubes italianos, após o clube não cumprir 3 indicadores financeiros exigidos: índice de liquidez abaixo do mínimo, relação dívida-patrimônio fora do padrão, gastos com pessoal acima do limite permitido. Com isso, a Lazio está proibida de registrar qualquer jogador até pelo menos 1º de setembro de 2025. Até lá, o clube não poderá escrever reforços, mesmo que feche acordos com atletas ou outros clubes. O que a Lazio pode fazer durante o embargo? Apesar da punição, a Lazio está autorizada a vender jogadores. Isso significa que o clube pode negociar saídas, inclusive atletas do elenco atual, como o atacante Tati Castellanos, que está na mira do Flamengo. A venda de jogadores, além de permitida, é uma das principais alternativas que o clube tem para tentar reequilibrar suas finanças e reverter a punição imposta. Caso consiga melhorar seus indicadores, o clube pode ser liberado a registrar novos jogadores ainda nessa janela. Por que Tati Castellanos pode ser vendido ao Flamengo? A venda de ativos com Tati Castellanos ajudaria o clube a cumprir as metas financeiras e tentar suspender o embargo até o fim da janela. Neste cenário, se o Flamengo apresentar uma proposta considerada vantajosa, a Lazio pode aceitar a negociação como parte do esforço para resolver sua situação financeira. Então, esse compilado de informações aqui ajuda vocês a entenderem o atual cenário. O Flamengo já se reuniu várias vezes com os representantes do atleta e com o jogador. Tem o ok do jogador, o desejo do jogador. Os empresários autorizaram, gostaram da proposta do Flamengo. O jogador assinaria contrato longo com o Flamengo até 2029. Atualmente ele tem 26 anos, ou seja, teoricamente, um contrato até 31 anos que ele teria com o Flamengo. Em um clube que dá muita visibilidade para ele, dá a chance de ele brigar por títulos, dá a chance de ele se destacar não só no futebol sul-americano, mas no futebol mundial, porque o mundo inteiro está de olho no Flamengo. Então o jogador já topou. Agora é com a Lazio. E o Flamengo conta com essa estratégia da parte financeira péssima da Lazio, é assim que a gente pode definir, para tentar convencê-los a vender o Tati Castellanos. Mas, Vene, a imprensa italiana disse que a Lazio não quer. Amigo, o Flamengo também não quer vender o Wesley. E todo mundo sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. O Flamengo também não gostaria de vender Gerson. Gente, não tem jeito, o Tati Castellanos é o principal atacante deles, beleza. Só que a situação financeira? Então, assim, ainda tem a vontade do jogador, tá? Ainda tem isso. Porque o Flamengo sabe que, com a vontade do jogador, pode, entre aspas, dar uma forçada na barra lá na diretoria italiana. Então, é esperar. É esperar. Eu acho que o Flamengo mira, assim, de uma maneira muito boa o mercado. A gente está falando de um baita atacante. Quem não conhece o Tati Castellanos, bota aí, ó, depois de assistir aqui esse vídeo, bota aí no YouTube. Tati Castellanos contra o Real Madrid. Cara, ele deitou contra o Real Madrid, jogando pelo Girona. Deitou. É muito bom atacante. O Flamengo tá indo bem, tá mirando bem. Se vai conseguir ou não a contratação é uma outra história. O motivo do Flamengo não ter aceitado vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro pode ser uma proposta do Red Bull Bragantino, tá? O Bragantino já sinalizou, chegou a sinalizar que pode pagar mais pelo Matheus Gonçalves. Segundo o jornal diário O Tempo, né, apesar do Flamengo garantir que não chegou nada, né, do Red Bull Bragantino ainda, a negociação com o Cruzeiro estava encaminhada
E aí o Flamengo desistiu da venda do Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros, 50% dos direitos. Segundo o Tempo, o motivo da desistência pode ser uma proposta de 5 milhões de euros, né, no caso do Red Bull Bragantino, né, um valor de 5 milhões de euros, mais 5, com opção de compra, uma série de coisas, chegando a 10 milhões de euros. Tá? A diretoria do Massa Bruta se mostrou disposta a pagar uma quantia maior que o Cruzeiro, com a possibilidade de lucrar mais. O Flamengo recuou na negociação. Essa informação não é confirmada, assim como também tem aí especulação de que o Cruzeiro pode oferecer 5 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves e por 50%. O Flamengo já teria um aumento aí grande, né, para 5 milhões de euros por 50%. Ainda assim, eu acho que o Flamengo não deveria vender. O Flamengo só deveria vender se pagasse em 10. Pagou 10, beleza, levou. Agora 5 milhões por 50%, eu não acho que vale a pena. Você vai estar reforçando um rival direto na briga pelo título. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todo mundo. Pedro continua de fora. A gente está aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo finalizou hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. Foram 2 treinos, né? Ontem pela manhã, hoje pela manhã. E aí, logo depois do treino, o clube divulgou os relacionados, quem vai viajar. E o Pedro, mais uma vez, está de fora, assim como tinha acontecido no sábado na partida contra o Palmeiras, né? Mais um capítulo dessa relação que já está conturbada, né? O Felipe Luiz, logo depois da partida, deu uma entrevista cobrando e criticando o posicionamento do Pedro. Ontem o Pedro conversou com os companheiros antes do treino e na parte da tarde divulgou uma nota nas suas redes sociais. Nessa nota ele toca em alguns assuntos dizendo que é inegável que se sentiu desvalorizado, e aí ele cita o episódio do vazamento, né, de conversas com um membro da diretoria que o teria colocado à venda e o descartado para a sequência da temporada, e que isso, sem dúvida nenhuma, baixou o rendimento dele, fez com que ele não tivesse um desempenho bom durante a semana, a justificativa que ele dá para não ter treinado bem, mas também cobrou a postura do Felipe Luiz, dizendo que ele foi exposto publicamente num tom acima e de forma desrespeitosa. Bom, o fato é que ele está de fora mais uma vez, vai ficar aqui no Rio de Janeiro treinando, e no fim de semana tem Fla-Flu, né, Débora, no domingo. Vamos ver se para o clássico de domingo o Pedro volta a ser relacionado.